Olá, eu primeiro quero cumprimentar você que está nos assistindo e dar início a um novo programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que diz respeito a todo mundo que se alimenta, que somos nós. É o problema do agronegócio e a questão da segurança alimentar. Para discutir esse tema, nós convidamos 3 especialistas que estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Eu quero apresentar cada um deles para vocês. Vou apresentar primeiro a Maureen Santos. A Maureen Santos é coordenadora de programas e projetos de justiça socioambiental na Fundação Heinrich Böll, Brasil. É também professora de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisadora da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Ela tem mestrado em Ciência Política e graduação em Relações Internacionais. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. O Alceu Castilho é jornalista formado pela USP, pós-graduando em Geografia Humana, autor do Partido da Terra, um livro que discute como os políticos conquistam o território brasileiro, e é editor e coordenador de Olho nos Ruralistas, um observatório jornalístico sobre o agronegócio no Brasil. E o Carlos Alberto Doria, doutor em Sociologia pela Unicamp, é um especialista em culinária, em alimentação, em gastronomia, com vários livros publicados, e foi também um dos que puxou a iniciativa do banquetaço, na época em que o prefeito Doria queria impor a farinata para as escolas públicas de São Paulo. Muito obrigado também por estar aqui. Obrigado. Eu quero começar dizendo para vocês que um pequeno levantamento mostra que existe uma concentração de terra no Brasil como em poucas partes do mundo existe. Nós temos 45% da área produtiva do Brasil concentrada em propriedades superiores a 1.000 hectares. E as exportações do agronegócio somaram em 2016 76 bilhões de dólares. Isso vem num crescendo. Vamos comparar com um PIB brasileiro de 1,8 trilhão de dólares em 2016. Se bem que seja importante o agronegócio, ele não é tão relevante na composição da produção do PIB. Mas ele tem uma presença muito forte na política, ele tem uma bancada forte no Congresso e ele tem conseguido licenças que são, no mínimo, duvidosas se fazem bem para a nossa saúde ou não. Então eu queria perguntar, para começar, vamos esclarecer isso. Quem ganha com o agronegócio? Quem perde com o agronegócio? Maureen, você pode começar? Posso. Acho que fica muito claro cada vez mais, no Brasil, que quem perde com o agronegócio é a população e a nossa alimentação, Porque cada vez mais, com essa concentração de terra, como você já colocou, e que a gente sabe que nessa concentração de terra se produz, não é alimento, 70% do que se produz de alimento vem da agricultura familiar e camponesa e não do agronegócio. Então, se a gente sabe que essa grande concentração de terra é para produzir commodities para exportação de produtos, então você já sabe que de primeira isso não tem nada a ver com uma questão de debate sobre alimentação. E ao contrário, cada vez mais, para aumentar essa produção, para atingir esses números que você colocou, eles precisam fortalecer uma indústria, que é uma indústria cheia de veneno, que é uma indústria que vem causando cada vez mais conflito ambiental, socioambiental nos territórios, e esses conflitos eles vêm se intensificando com outros tipos de relação, que tem a ver com a questão da concentração do mercado por essas empresas e que agora está chegando também no debate de alimentação saudável, que eu acho que a gente vai poder falar um pouco daqui a pouco, sobre esse tema. Você me diga uma coisa, esse pacote do veneno, essa busca de licença para utilizar agrotóxicos, que é o que parece estão proibidos em vários outros países, como é isso? Esse pacote de veneno é necessário? Ele ajuda quem? Ajuda o agronegócio e prejudica diretamente não só quem se alimenta,
portanto, quem ingere esse veneno no fim da cadeia, mas particularmente quem trabalha com os agrotóxicos, que é quem mais morre com os pesticidas, e as pessoas do entorno, inclusive indígenas, escolas, enfim, camponeses que ficam alvo, reféns dessa guerra química. O agrotóxico é bom que se entenda que ele também é um método de expulsão de camponeses, de povos tradicionais e originários, não somente no Brasil, mas em outros países, no Paraguai também é algo muito comum. E o agrotóxico existe, esse modelo existe porque o agronegócio se move por monoculturas e se move contra a biodiversidade. Então chega a ser paradoxal que um recurso para combater pragas, no fundo, faça parte de algo que no limite estimula as pragas, né, pela perda embutida da biodiversidade. Como assim estimula as pragas? Eu não entendi. No sentido de que o agronegócio ele é um destruidor de biomas, ele estimula a monocultura e isso leva à perda da diversidade das espécies. É até curioso pensar isso, porque ainda tem muito vegetariano e vegano que não entendeu esse mecanismo que prejudica a fauna, espécies, dizima espécies inteiras, né? Então sim, do ponto de vista deles, é preciso combater a pecuária, ainda mais a extensiva, mas também tem muita coisa embutida já no modelo de monocultura, que não é só para produzir comida, pode ser algodão, eucalipto no caso do algodão e eucalipto, por exemplo, não é para para alimentar as pessoas, como eles dizem. Se o preço mais alto fosse do eucalipto, eles plantariam só eucalipto. É isso, essa é a lógica do agronegócio. Carlos Alberto, vamos entrar um pouco na culinária. Quer dizer, o agronegócio, de alguma maneira, né, ele está gerando sementes padronizadas que não se reproduzem e está, de alguma maneira, também substituindo, né, sementes nativas, originárias, que fazem parte da cultura alimentar do brasileiro. Você sente essa modificação? O que está acontecendo na alimentação? Silvio, eu vim aqui com a camiseta do banquetaço e não de culinarista. Na verdade, o banquetaço é um movimento, né, um juntamento de militância que surgiu em torno da questão da farinata, mas se mantém extremamente mobilizado e atuando no fronte político, né, em aliança muito estreita, inclusive com o Observatório do Agronegócio, de olho dos ruralistas. E nós estamos sentindo o seguinte, que o que se aproxima, o que se torna claro, melhor dizendo, é um confronto entre projetos civilizacionais, entendeu? Eu acho que de um lado você tem a Revolução Verde, né, que veio incorporando essas tecnologias e produziu esse monstro que aí está, que hoje, né, envenena o mundo, né, não é só o Brasil. E de outro lado, a necessidade de se construir um outro caminho, né, pautado, digamos, pela agroecologia, né. Esse novo caminho se expressa através da tentativa de desenho de uma política nacional de redução de agrotóxicos, né? Então nós temos um enfrentamento político entre uma política nacional de redução de agrotóxicos e o pacote do veneno, né? Eu acho que as condições políticas em que esse embate se dá é que são preocupantes, né? Eu acho que, não sei se você chegou a ver um vídeo, uma aula do Vladimir Safatli, que diz um golpe militar está em marcha, né? Ele faz uma análise bastante interessante, mas o importante, que eu acho que para o nosso debate, é o seguinte, que você teve, a partir de 2013, né, a partir do impeachment, do golpe do impeachment, você teve praticamente uma destruição daquelas mediações políticas tradicionais
né, consagradas na Constituição de 88. Então você tem uma relação muito direta e muito brutal com os grandes interesses econômicos, né? Um deles é o agronegócio, né? Quer dizer, a bancada ruralista é um negócio impressionante, né? Eles têm 261 parlamentares, né? Se organizam quase como um partido. E eu tive a oportunidade de assistir os debates em torno do pacote veneno, né, na comissão técnica. Eles são um rolo compressor. São um rolo compressor, quer dizer, não há discussão, não há dúvida, né? Então, o que significa essa capacidade de imposição que eles têm? Eu acho que é isso que nós temos que procurar analisar. Eles vão nos impor esse pacote do veneno e o que isso significa em termos de saúde humana, o que isso significa em termos de exportação também, não é? Porque você tem uma conjuntura mundial que você deve considerar que essas indústrias que produzem agrotóxicos estão interessadas no Brasil porque estão perdendo o mercado chinês, por exemplo, né? A China está colocando uma série de restrições à produção com o uso intensivo de agrotóxicos, né? E, por outro lado, há um mercado mundial também, europeu, americano, que rejeita crescentemente produtos envenenados, digamos assim, né? Então, a própria posição, né, do agronegócio no mercado internacional é uma coisa que tem que ser discutida. Às vezes eu acho que eles estão dando um tiro no pé, entendeu? Que eles poderão ser rejeitados nos mercados europeus crescentemente, né? E que isso também tem a ver com a nossa estratégia de combate, né? Quem sabe o nosso público aliado não sejam os consumidores europeus. Quem sabe nós não temos que propagar essa barbaridade que se faz no Brasil, tendo em vista uma retração do mercado de consumo de produtos brasileiros, né? Então, eu acho que todas essas coisas estão em causa hoje por causa dessa, digamos, dessa desmontagem do Estado democrático a partir desses golpes apontados. Agora, eu acho que a gente precisava esclarecer o nosso telespectador, né? Quando a gente fala da produção do agronegócio, do que nós estamos falando? Milho, soja, algodão, não é isso? Né? Que em muitos casos serve para quê? Para alimentar gado, para alimentar porcos, né? No exterior, coisas assim. É em torno dessa discussão que nós estamos nos debatendo, porque se o agronegócio envenena, assim, as plantações, mas essas plantações não são de consumo humano, são de consumo animal, como fica isso? Mas eu acho que você tem uma... Você quer falar? Não, mas pode continuar. Não, acho que você tem uma coisa que todas essas questões estão ligadas. Enquanto você tiver uma fronteira agrícola no país, então você tem o desmatamento, né? A mineração, o desmatamento, o massacre de índios, né? de poceiros, etc., né? O avanço da soja, do gado. Atrás da soja vem as esmagadoras de grãos. Essas esmagadoras estão hoje já ali no norte do Tocantins, por ali, né? E elas produzem ração, daí vem os porcos, vem os frangos, né? Então há toda uma cadeia que se organiza em torno da soja, do milho, da soja e do milho principalmente, né? E você tem um componente novo que é a saída pelo Pacífico. Da produção lá do norte, você tem hoje uma saída pelo Pacífico que aproxima essas regiões produtoras brasileiras do mercado como o chinês, né? Então você vai ter uma dinâmica espacial também que está mudando a base dos interesses do agronegócio. Não sei, você quer dar uma opinião também? Então, bom, primeiro que é verdade que boa parte da soja, dos grãos vão para alimentar porcos, animais como um todo, mas não só. Isso é uma coisa que precisa ser desmitificada também, porque a soja está presente em muita coisa na nossa alimentação, em alimentos processados, o próprio óleo, não é a porcentagem que muita gente imagina, ainda que seja significativa. Agora, ele está certo na observação dele, até porque esse é um modelo voraz, ele falou em fronteiras agrícolas, né? É um modelo que prevê a expansão territorial. Isso está em seu âmago, até para se conseguir mais renda da própria terra, né? Fora a renda obtida com os produtos. E isso, portanto, prevê o avanço em território, em terras públicas,
né? E nessas terras tem alguém, ou em terras públicas ou em terras de povos tradicionais, por isso essa expansão. O agronegócio, ele, portanto, tem essa característica expansionista por definição. E é por isso que só mexer na ponta do consumo, como muita gente pretende, pode ser um sinal de muito boa vontade desses consumidores, dessas pessoas. Mas, eventualmente, não vai fazer tanta cosquinha ou diferença, porque tem a outra ponta, né, que atende também pelo nome de capital. Exatamente. Norim. Não, acho que desse ponto do agrotóxico é exatamente isso. Apesar de tem um lado, tem as commodities para exportação, tão conectadas com a cadeia da pecuária, e isso é importante, porque acaba que depois isso volta de novo para a alimentação. Então, ainda que você não vá comer soja, esse milho transgênico, um D ou algo que possa também fortalecer essa cadeia de ração, isso também é utilizado. E no Brasil, você não, no bovino não, porque você tem muito mais gado diferente, né, do que tem na Europa, na China. Mas em relação a aves e a porco, você utiliza bastante ração. Então isso acaba também alimentando o mercado interno. E por outro lado, são esses subprodutos da soja, né, que você acaba utilizando para os alimentos que as pessoas consomem, os processados e ultraprocessados. Então o veneno ele vai vir de alguma forma. Em relação à produção da agricultura familiar, nem toda é agroecológica, mas obviamente um alimento convencional, e também por conta do espaço da produção, que é bem menor do que o latifúndio, né? Tudo que o Alceu já falou em relação ao monocultivo. Você tem também a utilização, mas ela é infinitamente menor do que você está falando algo de expansão. Então, essa relação do veneno, ele perpassa, sim, esse debate da alimentação, mesmo que a gente desconecte, né, da commodity, da exportação e tal. Agora, esse último ponto do que é a fronteira e como que o agronegócio ele se organiza como mercado, como cadeia, isso é um ponto bem que a gente tenta focar no Atlas, né, do agronegócio, essa ideia da concentração. Acho que o eixo central daí, que é bastante preocupante e que tem a ver com o debate de consumo, é que ela acaba sendo um modelo, né, extremamente contraditório e que está caminhando para o modelo também mais de consumo consciente. Então, todo esse debate de orgânico que a gente está vendo agora, o acesso que os supermercados estão dando para isso, nas prateleiras, acabam que as mesmas empresas que estão no agronegócio e fazendo esse tipo de agricultura, elas também estão entrando para a área da alimentação saudável. Né? Então, é um debate de gourmetização também. Nós vamos tratar numa segunda também. parte do nosso programa, essa parte mais propositiva, mais de equilíbrio ambiental, tudo mais. Mas eu ainda queria ficar um pouco mais no agronegócio, perguntando para vocês o seguinte: o que acontece com os territórios onde o agronegócio opera? O agronegócio gera emprego, o agronegócio beneficia os municípios onde ele atua, como é que é? Eu acho que o agronegócio é o modelo de exploração econômica no campo, né? Se nós pensarmos, né, o início da Revolução Verde, a sua afirmação nos anos 50, tem 70 anos aí, né, que ele cria uma cultura de relação com a natureza no meio rural. Isso é fundamental. Ele desenvolve, digamos assim, um modelo em que o carinha que vende adubos, que vende ração, né, na casa do agricultor, lá na cidadezinha, é um agente do agronegócio, é um agente da indústria dos agrotóxicos, tá certo? Quer dizer, então isso está capilarizado. Eu gosto de ver, quer dizer, qual é o espaço que isso ocupa, né? Se você pega, por exemplo, o último censo agropecuário, você tem que 58% dos estabelecimentos agrícolas, eles não usam nenhum tipo de adubação. E que 64% não usa nenhum tipo de agrotóxico. Nós estamos falando de 5 milhões de estabelecimentos. Não estou falando de áreas, não estou falando de estabelecimento, porque cada um tem um sujeito que decide sobre o uso daquela terra, né? Então, existe, digamos assim, um espaço em disputa, não é? Em termos de tecnificação, etc., que pode adotar um modelo igual esse hoje vigente, como pode
direcionar-se para o modelo agroecológico, tá certo? Eu acho que, do ponto de vista do impacto no território, nós temos isso, né? Nós temos um momento de inflexão, né? Que vai depender exatamente da propaganda, né? Vai depender da nossa capacidade de educar as pessoas para um outro modelo menos nocivo, não é? Você tem, em termos de, foram falados aí os 3 grandes consumidores de agrotóxico, né? Você tem a soja, existem 235 mil estabelecimentos rurais que cultivam a soja. O milho, 1 milhão de estabelecimentos rurais. E a cana, 170 mil estabelecimentos rurais, né? Então o milho parece que é o grande negócio, né? Inclusive porque ele ocupa médios estabelecimentos e pequenos também, né? E não é à toa que o milho transgênico, né, é um produto que disputa mercado com outras formas de milho, não é? É a expansão, exatamente a expansão desse modelo cultural do agronegócio em cima das pequenas propriedades que não usam adubação, não usam agrotóxico, né? Então nós temos que pensar como é que essa cadeia toda se articula envolvendo o pequeno produtor, envolvendo os pequenos municípios, envolvendo, enfim, todo mundo que produz, não é? Eu acho que essa é a questão. Todo mundo que produz tem que repensar, tem que ser envolvida num esforço cultural de se repensar o modelo de produção agrícola. Eu vou fazer uma questão para vocês, então. Como você bem disse, quer dizer, existem milhões de estabelecimentos agrícolas, pequenas, em geral a pequena agricultura familiar, e esses estabelecimentos maiores, que são aqueles do agronegócio, eles não chegam a 1% do número de estabelecimentos, né? E, no entanto, quer dizer, aparentemente o estrago que eles fazem na natureza é uma coisa extraordinária. Eu, por exemplo, estive alguns anos atrás no Pantanal, e ao lado do grande bioma do Pantanal, ali mesmo, né, você tem extensivas plantações de soja, né, que são pulverizadas com aviõezinhos, né, o agrotóxico. Aí quando chove, esse veneno escorre para os pequenos riozinhos que vão formar o Pantanal, que é justamente onde existe a desova dos peixes que sobem para se reproduzir nesses vizinhos. E eles são mortos pelo veneno na água, né? Quer dizer, a partir dessa experiência, a partir de outras informações, eu estou entendendo que o agronegócio, na verdade, são plataformas de exploração predatória do território em que eles operam. Porque eles não estão pretendendo compensar, corrigir ou qualquer coisa. Tem o desmatamento das próprias beiras dos rios, das nascentes dos rios, tem o agrotóxico. E como são empresas de capital intensivo, precisa de muito dinheiro, tem muita tecnologia. E eu pergunto, absorve mão de obra local? Quer dizer, que benefício a cidadezinha aonde está, ou o pequeno agricultor que não faz parte, tem da existência do agronegócio naquele lugar? Posso dar um exemplo rapidinho? Eu estive em Corumbá, agora, interior do Mato Grosso do Sul, é o segundo município do estado, segunda cidade do estado, né, em população. E em Corumbá quase não tem emprego, em Corumbá, em Dourados, quase não tem emprego para a população. Quem gera emprego, um pouco de emprego ali é a JBS, é o frigorífico. E todo o agronegócio em torno, e se trata de um dos grandes centros regionais do agronegócio, o agronegócio em si não gera emprego. São pouquíssimos empregos gerados pelo agronegócio e a curva tem diminuído, como indicaram os primeiros dados do novo censo agropecuário. Então, de fato, ele é um modelo voraz que não está nem aí para o meio ambiente, a não ser nos discursos de sustentabilidade, tudo isso para inglês ver. E enquanto isso ele vai expulsando os camponeses, os povos indígenas, em meio a um êxodo rural movido também à violência, historicamente também movido à violência, porque boa parte dessas terras, inclusive, era pública. Então, se trata de um fenômeno de corrupção pouco percebido pelas camadas médias
da população. Só observar que caracteriza um camponês, há uma longa discussão na academia sobre isso, mas um camponês, no limite, é alguém que pode sobreviver da própria terra. Plantar, criar né, um gado, alguma coisa, galinha, porco, e viver daquilo. A partir do momento que esse modelo capitalista ele avança sobre essas terras tradicionais, essa pessoa vai fazer o quê? Se ela não tem terra, ela só pode vender a força de trabalho. Se esse modelo não gera emprego no campo, ele tem que ir para onde? Tem que ir para a cidade. E quem disse que a cidade gera emprego para essas mesmas pessoas? Acho que qualquer pessoa que tiver possibilidade de ver de perto um monocultivo, você percebe claramente as grandes máquinas e são pouquíssimos funcionários. Na hora do eucalipto, por exemplo, se anda hectares, às vezes tem 2 funcionários, porque é tudo mecanizado, né? Então, e já tem estudos que provam exatamente isso, que o que eles tiram de emprego das pessoas que estão na terra para poder expandir, né, seja através da grilagem ou mesmo porque compraram a terra pública, etc., eles tiram muito mais emprego do que eles geram com a instalação dessas empresas. Agora, com a grande fronteira agrícola nacional, a nova, né, que é a região do Mato Piba, que junta 4 estados do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, isso está muito claro, né, em relação ao acirramento de conflitos e também a perda de empregos da agricultura familiar por conta dessa ocupação do agronegócio. E nós temos aqui uma contradição, né? Quer dizer, em tese, o governo precisaria regular e controlar todas as atividades econômicas, inclusive essa, né, olhando para o bem-estar da população. No entanto, quer dizer, nós temos uma bancada parlamentar que você mencionou, o número muito expressivo, quer dizer, inscritos lá tem 213, mas tem mais que não tem a atividade principal no agronegócio, mas também está envolvido aí, né? Olha, dá quase metade nessa Câmara dos Deputados, de 513 parlamentares, né? Eles têm uma força muito grande, eles operam politicamente, né? E estão conseguindo resultados impressionantes, porque, veja, as renúncias fiscais aumentaram 8,3% para esse agronegócio no governo Temer, né? Isso quer dizer que o governo deixou de arrecadar 26 bilhões com esse setor em 2017. E tem uma promessa que essa isenção fiscal cresce, né? 26 em 2017, 29 nesse ano, 33 bilhões no ano que vem. Ou seja, eles estão operando de uma maneira a aumentar os seus lucros e retirar o imposto que vai financiar as políticas sociais. Eu estou com uma questão, quer dizer, como que é a relação do governo com o agronegócio e como deveria ser? Porque hoje o nosso ministro Brailo Maggi, nosso deles, né, quer dizer, o ministro da Agricultura, ele é do agronegócio, né? Então, mas eu acho que é isso. Nós temos que pensar nas consequências do golpe. Essa função que você atribui ao Estado de regular, acabou. Eu acho que isso acabou. Quer dizer, o modelo neoliberal, né, o modelo econômico neoliberal é de total retirada do Estado. Portanto, essas relações sociais entre proprietários, né, e trabalhadores vai ficar muito crua. Muito crua. Né? Quer dizer, já é um absurdo um sujeito ligado ao agronegócio como o Brailo Maggi ser ministro da Agricultura, né? Antigamente você tinha no Ministério do Desenvolvimento Agrário que olhava os pequenos, etc. Nem isso mais tem. Quer dizer, então esta nudez, né, das relações de poder é o cenário político com o qual a gente tem que lidar. Não é? Você tem um inimigo da democracia instaurado do centro, no coração do poder. E os seus interesses não são interesses diferentes da indústria. Aliás, o agronegócio é a industrialização do campo. Tá certo? Então você tem a parte disso aí, desempregados, proletarizados e pequena agricultura. Não é? Então, o nosso problema
É controlar o poder dessa gente, porque tem um potencial destruidor enorme em termos da saúde humana, em termos do meio ambiente, isso está comprovado pelas ações todas, né? Quer dizer, o horizonte imediato do lucro os coloca em confronto com as leis naturais, em confronto com as conquistas sociais, né? Então o nosso problema é hoje controlar essa força exacerbada e que está instalada no coração do Estado brasileiro. Eu acho que tem um elemento que é importante destacar disso, é que isso ficou acirrado nos últimos 2 anos, porque é isso, né? O governo que não existe, né? Você tem isso, na verdade foi tomado de assalto, mas é um processo, né? O fortalecimento desse setor do agronegócio, ele vem aí dos últimos 15 anos, né? Então não dá para negar isso. E isso é um elemento que acabou, que eu acho que a gente viu o agronegócio aí, o Alceu pode falar melhor do que eu, que tem um lado que é uma galera tal da Revolução Verde 2.0, que é esse pessoal mais ligado a partes de biotecnologia, da maquinaria mais pesada, de tecnologia, e tem o ruralismo antigo também, que a gente percebe isso claramente nessas votações aí nas comissões, assim, são coisas aberrações. Você pega um livro do Otávio Iane da década de 70 e lê agora, é exatamente isso, não mudou, é exatamente a mesma galera. Né? E por outro lado, tem aí um desmonte da legislação que também se intensificou nos últimos anos de forma brutal, era quase 3 por semana, né? A gente ficava doido para saber qual que era o PL que ia acompanhar, mas que o Código Florestal de 2012, né, ele abriu uma porteira absurda aí para esse processo. Né? Então, é um setor que ele realmente ele tem um poder gigantesco no Estado brasileiro, que é aliado ao setor financeiro. Não dá para a gente tirar o setor financeiro, porque ele tem essas pernas aí, e as multinacionais transnacionais. Porque se você pega o setor de semente, pega o setor do veneno, pega o setor de maquinário, pega o setor de transporte e muitos outros, que essas grandes transnacionais também elas são fundamentais para fortalecer o poder que esse setor tem aqui no Brasil. Né? Nossa, eu quero falar algo sobre isso. Queria só adiantar para você que, por exemplo, essa discussão de como controlar as grandes multinacionais, ela está, inclusive, no meio liberal sendo debatida, porque nem mesmo a doutrina liberal está aceitando, né, o controle sobre os governos dos grandes conglomerados. Como é que você vê essa solução? Bom, primeiro procuram-se liberais autênticos. Eu até discordo dele no sentido de que o caminho é só para o Estado mínimo. Não, é para o Estado mínimo para direitos sociais e tal, para trabalhadores. Para, como você bem descreveu em relação a esse financiamento indireto, perdão de dívidas e tal, isso tudo mostra que existe uma migração, né, do dinheiro do Estado diretamente para esses bacanas. E em relação a esse perfil, essa convivência do suposto moderno com o atrasado, é preciso também desmistificar isso no sentido de que eles convivem muito bem. Então, gente com aparência moderna está lá expulsando o camponês aqui no Paraguai, na Bolívia, ou na África, do mesmo jeito, ou praticando trabalho escravo. O sistema financeiro está lá em Corumbá, donos do Bradesco, do Itaú, da Cosan, então, seja no Pantanal, seja no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores conflitos indígenas do mundo, estão lá com propriedades, inclusive, em terras públicas. Então, é tudo muito amalgamado no sentido de uma predação que não aparece na telinha da TV. O telespectador internauta provavelmente já percebeu que a campanha Agro é Pop, ela é uma farsa, é uma tentativa paradoxal de romantização cínica, né? De romantização de algo que absolutamente não é romântico. Porque você destruiu o bioma ali, gerou pouquíssimos empregos, expulsou todo mundo que a gente está falando aqui. Então, só que as pessoas aparecem alegres e tal, como se fosse uma coisa idílica, sem a vantagem do idílico, que é ter pelo menos uma natureza, né, ali, né, bonitinha. Só uma coisa, você disse que não concorda comigo no quê? Eu não entendi. De que o rumo é apenas para o Estado mínimo. É um Estado mínimo
com golpe e tudo, aliás, é um ponto importante também, porque o golpe acirrou esse movimento para o agronegócio, com certeza. Metade dos votos para derrubar Dilma saiu da Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi também quem segurou o Temer depois, em agosto e outubro do ano passado. Não, só tomar cuidado que o Estado, eles querem um Estado mínimo em relação a direitos, mas em nenhum momento a gente está falando de liberalismo aqui. Eles querem capturar o Estado para continuar financiando. Eu acho que o projeto neoliberal é do Bolsonaro. Esse vai implantar o Estado mínimo. Com o BNDES do lado. Com a Frente Parlamentar Agropecuária também. Eles não vão deixar. Não vão deixar porque eu ficar sem banco no Brasil. Não, a doutrina neoliberal, ela prega o Estado mínimo no plano da regulação. Exatamente. Do uso da lei, da aplicação da defesa dos direitos. Mas prevê um Estado provedor para esses grandes grupos econômicos, redirecionando todo o dinheiro público para financiar e aumentar a lucratividade dos negócios. É isso, não é? Eu acho que esse ponto que o Alceu coloca, que na verdade, para além da questão das isenções e das cessões de terra e tal, tem todo o debate de multa que não se paga, né? Se a gente fosse contabilizar toda a utilização de água, que também não é, ou de energia, né? Então coloca na ponta do lápis. O ITR. Né? Exatamente, em relação aos impostos, tudo que eles recebem de subsídio, os conflitos ambientais, toda a questão do desmatamento de emissões de gás de efeito estufa, onde tem competitividade aí, né? Então, mas aí nós temos que falar da conivência da justiça. Exatamente, são da outros conivência setores. Do governo, não é? Quer dizer, e das próprias organizações dentro do governo. Um controle de uma elite que opera a partir do Estado também. Exatamente. Bom, mas vamos mudar um pouco de assunto e tentar ver o lado promissor, vamos dizer assim. Porque o brasileiro continua se alimentando. Sim. De onde vem a comida do brasileiro? Ela vem essencialmente, o que chega à mesa, vem essencialmente da pequena agricultura. Não é? Existe um número mágico aqui, 70%, 75% do que chega à mesa vem da pequena agricultura. Eu acho que a questão do modelo agrícola é o seguinte: você tem hoje, o mundo todo, gira em torno de 35 espécies vegetais, mais ou menos, né? Num universo de 3.000 espécies comestíveis. E nós temos aqui, né, essa coisa da cana, da soja e do milho, né, sustentando o agronegócio. Então existe um outro universo que é visível ou não, pouco importa para a nossa discussão, mas que se move em outras bases. Não é? Então, quando você olha São Paulo, Cinturão Verde, você vê aí hortas orgânicas, você vê hoje um movimento importante que é das PANCs, né? Plantas alimentícias não convencionais. Né? Você vê, a Faculdade de Medicina tem uma horta enorme de plantas alimentícias não convencionais. O que eu quero dizer com isso é que vai se tecendo uma nova cultura alimentar. Não é? Essa cultura vai se desenvolvendo nos centros urbanos, vai se implantando em certos núcleos rurais, não é? E o que nós tentamos fazer? Exatamente conclamar esta força em torno de uma política nacional de redução de agrotóxicos para que esta cultura nova alimentar possa se expandir. Acho que para nós, do Banquetaço, esse é o dilema do momento. Como é que nós reunimos as forças que temos, isto é, as pessoas politicamente mobilizadas e as pessoas potencialmente mobilizáveis, porque estão convencidas de que é necessário criar um novo modelo alimentar, né? Como é que nós mobilizamos essas forças, ganhamos mais gente para enfrentar pelo menos essa questão do veneno, que não é a única, vamos dizer, não é a única questão do agronegócio, né? Quer dizer, aqui já foi apontado uma série de outros, a redução de empregos, a concentração de terras, a destruição de natureza, etc. Né? Então acho que é esse para mim o dilema hoje, né? Entre duas culturas. Né? Então, e tem políticas, né? Só para completar, acho que tem políticas importantíssimas, né? Que são fundamentais, que elas continuam existindo, né? A própria política nacional
de Agricultura Orgânica e Agroecologia, o Plano Nacional de Agricultura Orgânica e Agroecologia, a Política de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar e uma série de outras políticas que foram criadas ao longo desses anos e por conta desses últimos 2 anos estão sendo eliminadas mesmo, né? Então, para que a agroecologia efetivamente seja um modelo que possa disputar e ter mais espaço para competir com o agronegócio, tem que fortalecer a política pública. Aí não é só a questão do veneno, mas como você fortalece essa prática. Uma pergunta para você. A agricultura familiar sempre existiu, né? Desde que a sociedade humana foi se organizando em coletivos e tal. Qual é a diferença dessa agricultura familiar para a agroecologia de hoje? Então, a gente tem diferença de nomenclatura, para começar. A própria expressão agricultura familiar é muito recente. E no Ocidente, é praticamente só o Brasil que não usa a palavra camponesa, as palavras camponês, campesinato e similares. No Brasil e Estados Unidos. Então, a discussão sobre a existência de uma classe camponesa, ela é antiga, nessa lógica de você poder sobreviver daquele espaço e tal. Então é um termo recente, imposto pelo Banco Mundial, patrocinado pelo governo Fernando Henrique, e ela, portanto, tem muito pouca diferença em relação à ideia do campesinato, a não ser o fato de que essa ideia favorece a captura pelo agronegócio. Né? Já que você não está reconhecendo como classe, está colocando apenas como acessória, como uma condição acessória, como fornecedores no limite de mão de obra também, né? Os avicultores explorados, pequenos produtores de qualquer coisa, explorados, de cana, de soja. E qual foi a outra palavra que você falou? A diferença de agroecologia com a agricultura familiar. Por que agora estamos adotando essa nova concepção? Então, acho que não tem diferença. Na verdade, você tem a agroecologia é um modelo em um movimento, né? Na verdade, é um modelo de prática produtiva, mas ele é muito mais ampla que isso, porque ela congrega toda uma visão de sistema, né, que inclui a forma de produzir, a relação com um eixo central, que é a questão da soberania alimentar, né? E você tem, dentro da agroecologia, como forma de produção, como movimento, etc., a agricultura familiar, porque no Brasil, não sei se foi esse o dado do censo, mas a gente aponta aqui no Atlas, 75% de quem produz orgânicos e agroecológicos no Brasil é agricultura familiar e camponesa. Que é isso também, né? A agricultura familiar foi colocada na lei e a partir disso, né, que começaram a se chamar, mas o campesinato, os movimentos sociais, eles se apresentam, nós somos camponeses, né? E a grande parte da agroecologia vem dessa produção camponesa. A agroecologia é uma ciência também. Também é ciência, prática, movimento, né? Esses movimentos, eles estão convivendo, esses dois modelos? Mas eu acho que há uma confusão aí que ela procurou esclarecer. Quer dizer, a agroecologia é um modelo de relacionamento com a terra e entre os homens. Exatamente. Tá certo? A agricultura familiar é uma medida que o governo criou de tamanho de propriedades. Entendeu? Então você tem um titular lá até 40 hectares, ou seja, 90 hectares, fiscais, e que serviu de base para um programa chamado PRONAF. Não é? Então o PRONAF é um programa que foi importante, né? Tem vários estudos sobre ele, inclusive do Ricardo Abramovay e tal, várias coisas dele. Então, o PRONAF estava baseado num módulo, digamos assim, rural, que é a agricultura familiar. Agora, a agroecologia é exatamente esse modelo, uma concepção de relação com a natureza e entre os homens, que procura ganhar, sobretudo, o pequeno agricultor ou agricultura familiar, ou camponês, como ele diz, entendeu? Mas respondendo, convivem sim muito bem. No último encontro da Articulação Nacional de Agroecologia em Belo Horizonte, estavam lá como estão nos demais encontros, o Movimento Sem Terra, os povos indígenas, os quilombolas e os fóruns de agroecologia se tornaram também fóruns para a discussão dos diversos temas agrários pelo Brasil. Inclusive são membros, né, dessa Articulação Nacional de Agroecologia, todos os movimentos da Via Campesina, algumas federações de trabalhadores pequenos agricultores, né? E fora as populações tradicionais também. Uhum. É um movimento que se multiplica pelo Brasil, jornada para cá, para lá, municipais, estaduais. Você sente um push disso? Tem um crescimento
constatável, não só nesses grandes encontros nacionais da articulação de agroecologia e da Associação de Agroecologia, mas na jornada de agroecologia, que é uma das mais antigas, feita no Paraná, em diálogo com o MST, e cada vez mais em pequenos municípios, inclusive. Primeiro, segundo, terceiro encontro do município tal. Se você me permite só um adendo a isso, quer dizer, a agroecologia, sendo isso que nós procuramos caracterizar aqui, ela não é incompatível com o agronegócio. Tem um exemplo que é muito interessante, em Sertãozinho, que é uma fazenda agroecológica que produz o açúcar nativo, né? Essa fazenda procura usar métodos agroecológicos de produção de cana, né? Com uma redução de consumo de agrotóxicos em 75% em relação ao modelo convencional, né? Então existe um movimento no sentido agroecológico, nessa direção que a agroecologia aponta, que alguns empresários do grande negócio também aderem, entendeu? Quer dizer, isso é importante, a gente observar essas poucas experiências, especialmente para esclarecer um ponto que o agronegócio sempre esgrima, né? Não, que é a produtividade rural, né? Quer dizer, na medida que você tem um agronegócio com práticas mais limpas, você pode, de novo, discutir essa questão da produtividade, que, no fundo, se remete àquela ideia malthusiana, né, que vai faltar alimento para uma população tão grande. O que me parece que não é verdade, inclusive porque nesse processo todo, né, do agronegócio há muito desperdício, né? Quer dizer, hoje se supõe que na cadeia toda alimentar, do campo até o prato, você perde aí 30%, 35% da massa que foi produzida, né? Quando você vai comprar uma beterraba no supermercado, faltam as folhas da beterraba, né? Que são comestíveis, né? Ficou por aí, né? Então isso é um desperdício dentro dessa cadeia do agronegócio, né? A gente podia pensar também numa dimensão do que são os circuitos curtos e os circuitos longos de produção e consumo, né? Sim. Porque, por exemplo, a soja que vai para a China, ela precisa de investimentos brutais, ela precisa de silos de transporte ferroviário ou de barco, e depois ela vai para um navio e ela chega lá no final do outro lado do mundo, né, consumindo energia, fazendo um monte de coisas. Se nós pensarmos o que cada comunidade pode consumir, que é a ideia, por exemplo, da merenda escolar com o hortifruti granjeiro em torno da cidade, você está falando de circuitos curtos de produção e consumo, sim, que não necessariamente combinam com as grandes multinacionais. Isso também está em questão nesses, sim, modelos? Eu acho que tem um ponto que acho que não é de consenso dentro do movimento agroecológico, como ele colocou em relação por um lado, a transição do agronegócio para a agroecologia. Eu acho que são dois modelos extremamente diferentes por essência, assim. A agroecologia, ela não pensa latifúndio, ela não pensa grandes extensões de terra, ela tem um foco na diversidade, então isso também diferencia até dos orgânicos, porque isso é só para chegar nos circuitos curtos, tá? Porque o orgânico, você pode fazer monocultivo de orgânico, você pode não usar veneno, você pode usar práticas, né, orgânicas do solo, de adubação, etc., e ele é orgânico e é considerado sustentável. Mas a agroecologia é muito mais ampla que isso. Então, dentro do próprio movimento, da prática, da ciência, não dá para dizer que uma produção é agroecológica se ela é só de cana, por exemplo, se ela é só de arroz, por exemplo, se ela não traz o elemento principal, que é a ideia da diversidade, e como essa diversidade, também a questão da como é que a escala vai combater a própria extensão de terra, ou se ela gera conflitos, né, de terra, ou se ela... Então, na verdade, é uma coisa mais ampla. E essa questão dos circuitos curtos, ela está dentro também do debate agroecológico, que é exatamente por isso. Se você está pensando algo que é focado na cultura alimentar daquela região, daquele bioma, descoberta de novas espécies, de novos cultivares, como você utiliza isso para a merenda escolar, para a política pública, né, no entorno, pensando a questão campo e cidade de uma forma muito conectada, aí os circuitos curtos são fundamentais, porque você vai gastar menos transporte, você estava favorecendo a própria segurança alimentar e soberania alimentar local, né?
Então, esse é um processo aí muito interessante que, em relação ao agronegócio, não se consegue, né? E isso se contrapõe um ao outro? O circuito curto e o circuito longo? Ou seja, como é que é? Você está... Não, a hipótese é correta, que o circuito longo está mais ligado a esse modelo, ligado ao capital internacional, e o circuito curto à agroecologia, ao universo camponês e a uma vida mais saudável. Então, quando se fala nos tais 70% de comida que vão para a nossa mesa e que vem do universo camponês, da agricultura familiar, na verdade é uma tentativa de arredondar coisas díspares. O fato é que o alimento mais processado ele tende a vir, né, e de circuito mais longo, tende a vir do agronegócio, mesmo que seja algo frequente na nossa mesa, né, e os hortifrutis, por exemplo, né, vão vir exatamente dos pequenos, e esses hortifrutis, quando não estiverem empesteados, eles vão exatamente constituir uma alimentação mais saudável. Então é por aí. Só queria ressaltar a questão da diversidade, biodiversidade alimentar, a agrobiodiversidade, porque ela também é importante nesse processo. Ela só vai ter um apelo lá para o agronegócio nos pequenos nichos de mercado que gourmetizarem, né, esses alimentos. Mas, de um modo geral, existe uma perda dessa diversidade. Esses dias mesmo eu estava vendo uma exposição aqui na América Andina de batatas, né? Dezenas de espécies de batatas. A gente chama batata hoje praticamente uma coisa só, né? E aí não é uma batata menorzinha, é uma batata doce, né? E acabou. Acabou. O milho, as espécies de milho foram dizimadas no México, né? Está falando de milho e México na mesma frase. E isso vale para muitos outros produtos. E perda de biodiversidade alimentar vai significar também, em algum momento, perda da saúde, né? Essa monotonia alimentar não é bem-vinda para o organismo. Eu acho que só completando, essa coisa do circuito curto, longo, tem a ver com o que eu estava chamando de uma revolução do modelo, né, de alimentação. Os circuitos curtos só existirão baseados na biodiversidade natural, da biodiversidade étnica, não é? As pessoas, enfim, só vão se envolver em modelos de circuito curto de produção desde que haja uma institucionalidade disso, né? Quer dizer, você pega... Eu vou fazer uma pergunta para você continuar esse raciocínio, né? Eu tenho visto, por exemplo, em gôndolas de supermercado, uma pequena parte que é assim, orgânicos. Isso. Onde você vai lá e compra, e por ser orgânico, está suposto que não está envenenado. Claro. Quer dizer que tem um espaço para isso? Claro, eu acho que tem espaço para isso. Na medida que as pessoas vão se convertendo a essa nova cultura, como eu estou chamando, de maneira genérica, elas vão demandar esse tipo de produto. E alguém produz, não é? Alguém produz. Eu acho que à medida que essas coisas avancem, você vai criar um nicho de mercado de outro tipo, né? Eu acho que o modelo futuro vai ser um modelo misto, um modelo alimentar misto. Vai ter a coisa do agronegócio, vai ter a coisa né, da agricultura familiar, né, agroecológica, etc. Há mercado para tudo isso, né? O misto será baseado em nichos, né? Agora, o que eu tenho a impressão é que por exemplo, você falou do comércio, né? Tem ali no supermercado. Mas também, você sabe que quando o supermercado chega numa cidadezinha pequena ou média, ela destrói essa biodiversidade, né? E destrói também lugares distantes, né? Está de costas para a produção local. Você vai em supermercado em Belém, tem maçã, tem pera, tem raio, que o Parta não tem, um açaí, não tem não sei o quê, não tem frutas, né? Não tem bacuri. Então, essa dinâmica, né? É que está em discussão. Quer dizer, nós temos que ter consciência do que um caminho implica e do que outro caminho implica. Mas eu só queria contestar um pouco o que ela falou em relação ao agronegócio agroecológico, digamos assim, né?
Eu acho que se nós vamos discutir uma política nacional de redução de agrotóxicos, nós temos que buscar aliados em todos os lados, inclusive em grandes empresários rurais. As vantagens, né, da maneira como essa usina produz o açúcar, a cana, são claras. Tem vídeos na internet que mostram lá o Leontino mostrando as implicações disso. Eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque exatamente o inimigo é aquele que se contrapõe a esse esforço, inclusive tecnológico, de você poder fazer uma alimentação limpa, né? Porque na outra ponta, né, do uso do agrotóxico, você tem um aumento de câncer, aumento de uma série de doenças, isso aqui, né? Então, quando nós estamos falando dessa limpeza, nós estamos falando de afastar esse mal, né? E isso é uma obrigação de todos que têm consciência que o veneno produz isso lá no ser humano, seja por pulverização de aviãozinhos, seja por manipulação inadequada de um simples jardineiro, né, como foi o caso lá do americano contra Monsanto, né? Quer dizer, então nós temos que levar esse risco ao mínimo possível. Nós estamos chegando já ao fim do nosso programa, diz que passa rápido mesmo, né? Eu queria pedir a vocês dois, porque você acabou de externar a sua visão, né? Um pouco de utopia, um pouco de desejo. Como é que vocês imaginam que a gente possa caminhar nessa luta por assegurar a soberania alimentar? Ao seu. Bom, primeiro, oferecer, consolidar o direito à terra, sem expandir o direito à terra, né, colocar os meios de produção na mão do camponês, do agricultor familiar, não vai sair nada. Se continuar somente nas mãos do agronegócio, a gente não vai ter essa diversidade, não vai ter essa segurança alimentar almejada. Então, a questão passa sim pela reforma agrária ainda, né? E que bom que passa, ela está prevista, ela é tomada pelos paranoicos como revolução agrária, não é revolução, é reforma, é uma coisa adotada pelo capitalismo e o Brasil está muito atrasado em relação a isso. A gente, no fundo, não teve uma reforma agrária efetiva ainda. O que existe agora no governo Temer, aliás, é uma contra-reforma agrária, porque você está dando os títulos para as pessoas pobres e esses títulos vão parar, né, nas mãos dos mais ricos. Então, a utopia, ela passa, sim, pela desconstrução do agronegócio e pela valorização dos outros modelos. Exatamente. E da distribuição de terra. Exatamente. Então, trazendo a reforma agrária, você procurando de onde que vem a sua comida. As pessoas têm que se perguntar de onde que vem aquilo que eu como. Fortalecer as feiras, né? As feiras agroecológicas estão crescendo no Brasil inteiro, nas capitais e em outras cidades também. E fortalecer esse espaço de comercialização dos produtores camponeses, né? O MST está com várias lojas do Armazém do Campo, o MPA tem o Raízes do Brasil, tem a Cesta Camponesa. Então, é possível você se alimentar. Ainda, claro que você tem desertos alimentares no Brasil, que é difícil você acessar e cada vez mais tem que ter política para isso, mas para quem mora onde já tem que se buscar e correr atrás. Eu acho que também isso vem crescendo, ainda que não tenha política pública fortalecendo. Então, acho que existe também uma corresponsabilidade do próprio consumidor para correr atrás. Claro, a gente está falando de um recorte de classe, que a classe média é branca, etc. Tá? Isso é muito importante colocar esse recorte, e por isso que a política pública também é fundamental para acabar com os desertos alimentares e democratizar a alimentação de qualidade. Carlos Alberto, 1 minuto para você concluir o seu pensamento. Não, você falou em utopia. Isso. Eu acho que a utopia é aquilo que nós ainda não alcançamos, né? Então, eu acho que esta coisa da redução de agrotóxicos, da política nacional de redução de agrotóxicos, é a utopia que nós estamos procurando desenhar, né? Banquetaço e outros grupos, né? Como é que essa utopia, vamos dizer, ocupa o espaço político, né? Isso nos enfrentará com o agronegócio, é uma luta longa, não é? Agora, pessoalmente, eu acho que lá na frente o dilema é o seguinte: socialismo ou barbárie? Socialismo ou barbárie? Eu entendo que, por exemplo, nós estamos chegando num momento em que o domínio dos grupos financeiros sobre os governos, inclusive,
estão impondo todo esse pacote de medidas de ajuste que significa baixar o salário mínimo, precarizar as relações de trabalho, gerar desemprego, não é? Quer dizer, tem todo um conjunto de medidas que para mim sinalizam que seja barbárie hoje em dia. Eu também acho. Ou seja, a contraposição disso seria um esforço de organizar a sociedade de tal maneira que ela possa impor um outro padrão no campo da democracia, né, para a mudança desses modelos. No momento atual, a gente não tem esse nível de organização da agricultura familiar, da agricultura orgânica, capaz, né, de impor políticas, mas nós temos a evidência de que ele vai crescendo nos interstícios, ele vai crescendo mesmo contra as políticas, né? Bom, O nome disso é esperança. o nome disso é esperança. Vamos terminar esse programa com a esperança. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito importante. Agradeço também àqueles que nos acompanharam nesse debate e vamos aguardar o próximo. Muito obrigado.